E eu queria muito saber, né? Como é que deu a enquete, Riso? Deixa eu ver. 56% indiferente pro nosso público. 56% indiferente, vou botar 10% feliz. Ou seja, 66% das pessoas não estão nem um pouco chateadas com a derrota dos brasileiros. Aí vem 27% triste e 7% muito triste. Eu acho que, dado que o público nosso, o público que tá live é um público muito especial, isso claramente não recorda a população brasileira, mas dá o tom um pouco de um clima novo no ar. Que é o clima que eu acho que vocês já deveriam ter há muito tempo sobre a seleção brasileira e sobre os elementos culturais mainstreams do Brasil. A de que essa seleção ela representa uma arte decadente no Brasil. De que o Brasil no futebol só vive de história. E há muito tempo só vive de história. O Brasil que não é capaz, né? Que tem uma das torcidas que eu vi um inglês falando sobre isso, mais arrogantes que tem. Ela vai pra Copa, aqui é penta, cala a boca, aqui é penta. Beleza, legal. Uma parte disso, se você for fazer como pra sacanear e brincar, se torna um elemento lúdico. Mas não é um elemento lúdico. Virou um triunfalismo de um passado que ninguém mais tem nada a ver. A última vez que o Brasil foi campeão foi em 2002. Foi 24 anos atrás. Ela ganhou 2002 e ganhou 94. Já tinha passado um outro período de sem ganhar título de 24 anos. E o período em que o Brasil realmente foi o melhor país do mundo no futebol foi um período que vai de 58 até 70. 74 já não era mais. A Europa já tinha dado um pau. Joga lá, chega a ter um respiro com a geração Zico, mas não ganha título. E volta a ganhar título com uma geração muito especial, que foi a geração Bebeto, Romário, Ronaldo. Duas gerações ali que foram muito geração Dunga, vamos colocar aí. E dali em diante não ganhou mais nada. E a real é que tende a não ganhar mais nada. Mas que fica viajando por aí pelo mundo, dizendo, não, aqui é penta, tem que respeitar, tem que respeitar. Tanto que um dos gritos do torcedor brasileiro típico é, tem que respeitar. Quando você precisa falar pra outra pessoa que outra pessoa tem que te respeitar, quer dizer que outra pessoa não te respeita. E a coisa começa assim. O Brasil é visto como um cachorro sem dentes. Palavras do Orlando Lima, muito sóbrias. O Brasil é um cachorro sem dentes. Ele acha que é muito brabo, mas ele não morde ninguém. E os gringos perceberam isso. Os gringos perceberam que os jogadores brasileiros são fragilizados porque parece que eles carregam uma herança muito pesada de um passado glorioso que não tem nada a ver com eles. E aí eles ficam permanentemente sob pressão porque o time brasileiro só pode vencer a Copa. A única coisa que ele pode fazer é vencer a Copa. E o torcedor só espera vencer a Copa porque é uma seleção pentacampeã e não sei o quê. E aí as pessoas precisam acordar para um problema. Eu vou usar essa analogia do futebol para trabalhar com todo o resto. O Brasil não é! Não é! E todo mundo sabe, uma das maiores nações no futebol há muito tempo. O lugar que fabrica os melhores jogadores do mundo chama França. O time que pratica futebol bonito chama-se França. O melhor jogador do mundo nos últimos, vamos botar aí, 50 anos é o Messi. Outro muito grande foi o CR7. Nenhum deles é brasileiro. O Brasil não é o maior formador de jogadores. O Brasil não joga um futebol encantador para os olhos. Não é. Só que chega a Copa do Mundo, a gente tem que entrar naquele surto de ficar se auto-enganando, ficar mentindo pra esse papo. Não, aqui é Brasil, tem que respeitar, é penta. Quem foi penta? O Pelé ganhou 3 títulos, a geração do Ronaldo, do Romário, né, venceu ali 2 e foi pra uma final. Temos que respeitar eles, mas eles estão velhos, eles não jogam bola mais. Romário é senador, Pelé morreu. Os jogadores atuais sequer mantêm uma certa tradição. Eu vou dar um exemplo. Quem dos jogadores dessa seleção que gosta de falar, aqui é penta, tem que respeitar. Qual dos jogadores dessa seleção, meus amigos, foi no enterro do Pelé? O Pelé morreu. Foi 2022 ou 23? 23? Pelé morreu em 23, o maior jogador da história, brasileiro. Morreu em 23. Deixa eu fazer uma pergunta pra todos vocês. Alguém foi no enterro do Pelé? Eles querem as 5 estrelas, que pelo menos 3 se devem ao Pelé. Alguém foi no enterro dele? Alguém se digna a falar com o Zagallo? Alguém liga pros jogadores do passado? Alguém liga, só pra saber. Ninguém liga pra tradição. Nós temos uma geração de jovens deslumbrados que são a cara do Brasil atual. O Brasil atual tem cara. O Brasil atual tem cara. A cara do Brasil atual é a cara da Virgínia. Tanto que a Virgínia teve um relacionamento amoroso com o Neymar e com o Vini Júnior. A cara, que é um bando de são influencers, pessoas que, sei lá, vou falar, essa seleção brasileira tem cara de Erika Hilton, de Daniel Vorcaro,
de Nicolas Ferreira, de Wesley Safadão, de Eduardo Paes. Essa seleção brasileira tem cara desse Brasil contemporâneo, de Pablo Marçal, de um Brasil contemporâneo tosco. É um Brasil, eles têm a cara do Brasil, mas de um Brasil que não vai vencer nada. Esse Brasil nos moldes, nós chamamos um Brasil de malandro, o Brasil vendedor de bet, o Brasil do influencer vendedor de bet, não ganha e não merece ganhar. E tá aqui a provocação, porque eu gravei vídeo sobre isso, tem gente batendo, você não entende futebol, isso aqui não é um papo sobre futebol. Isso aqui é um papo sobre povo. Se a seleção brasileira conta tanto pro povo brasileiro, então vamos falar sobre o caráter da seleção brasileira e o caráter do povo brasileiro. Tá? Vamos lá. Vamos lá, meus queridos amigos. A seleção brasileira, já que ela conta muito, ela é uma organização tocada pela CBF, que é tocada por membros do judiciário com uma grande influência do Gilmar Mendes, do IDP, a faculdade dele, que hoje é comandada por um presidente que vem da Federação de Roraima. Eu nem sei se existe futebol em Roraima, e se existe é irrelevante. O presidente da CBF é presidente da Federação de Roraima, que nem torce para um time de Roraima, ele torce para São Paulo. Não sei o que, Chaldi é o nome dele. Samir Chaldi. O Samir tá lá por uma nomeação política. O filho do Gilmar Mendes estava comemorando que ele levou o Neymar para a Copa. E todo mundo sabe que o Neymar foi levado para a Copa a pedido dos patrocinadores, que iam faturar mais com o Neymar indo para a Copa. Ora, a seleção brasileira é uma instituição mafiosa, tal qual outras instituições brasileiras. A CBF é uma instituição peremptoriamente mafiosa. Os jogadores têm a cara deste Brasil muito frágil intelectualmente, deslumbrado com a própria vibe, com as próprias aparições em redes sociais. São homens apaixonados pela visão que o mundo tem sobre eles, muito frágeis emocionalmente, e que não tem conexão com o brasileiro comum. Eu vou pegar um exemplo de uma outra derrota, que eu poderia falar das vitórias, mas vamos pegar uma outra derrota. No mesmo dia, há 44 anos atrás, dia 5 de julho de 82, perdi o Brasil. Vamos pegar um negócio, Riso? Por favor. Entra no YouTube e bota Voa, Canarinho, Voa. Eu quero pegar alguns... Voa, Canarinho. Escreve 82, Voa, Canarinho. Eu quero mostrar pra vocês como os jogadores daquele time de 82, eles eram profundamente brasileiros. Eles eram brasileiros comuns. E depois eu vou pegar... Primeiro eu mostro esse vídeo. Eu quero que vocês entendam, assim, que aquilo eram brasileiros. E aí quando aquele time perdeu, igual esse time perdeu, os brasileiros sentiram que perderam. Hoje, eu não sinto que os brasileiros sentem que perderam. Dói muito menos, por mais que ainda doa pra muita gente. Porque pra muita gente, como se a seleção brasileira participar da Copa é um momento em que nós brasileiros podemos participar com destaque em alguma coisa. E aí essa pessoa se apropria disso, se apega a isso, aí o Brasil perde e fica mal. Aí ficamos tristes porque o Neymar chorou. Eu vejo muita gente que nos acompanha completamente neymarizado. Neymarizado. Ai, nossa, o Neymar. Eu fico deprimido com isso, porque, pô, se você não entendeu que o Neymar é parte do problema, é que você não entendeu mais nada, cara. Todo mundo tem seu bolsonarismo e seu lulismo. No futebol, muita gente nos acompanha. Não, mas o Neymar foi patético nessa história toda. O Neymar foi uma vergonha. Uma vergonha. A história toda, a participação dele nessa Copa, um ex-jogador em atividade, a história foi vergonhosa. Tá? Então, achou lá o vídeo, Riso? Tá aqui na tela, não tá? Não tá. Eu quero que você ache o vídeo que mostra... Peraí, deixa eu só mudar o negócio aqui. Não consigo ver aqui pra te ajudar. O que é? Bom, tenta esse segundo. Essa aí, fotos. Vamos. Queria pegar os caras treinando, as pessoas assistindo. Aí, ó, Seleção Brasileira de 82, samba no avião. A seleção do Tele é a sua seleção? É a minha. Tem que confiar mais no Santana. Meu nome é Santana também. E a Copa é nossa. Leandro, Júnior, Cerezo, Falcão, Zico, Sócrates, Éder. Como é que você não ia ficar otimista?
E o meu povo toma conta do cenário, faz vibrar o meu canário. Enaltece o que ele faz, bola rolando e o mundo se cantando, a galera delirando. Tô aí, quero mais. Tinha um elemento desses caras, assim, mas os jogadores atuais gostam de samba. Hoje nem isso, né? Tinha ainda, o último foi a turma do Ronaldinho Gaúcho. Essa turma aqui tá ouvindo cada um sua música num fone. E esses caras eram brasileiros comuns. Essa música, inclusive, foi composta pelo próprio Júnior, que era lateral esquerdo dessa Copa. Eram pessoas comuns, eles estavam num voo normal, ninguém tava de primeira classe, nada. Eram pessoas comuns, parte de um país comum, que você podia encontrá-los na rua. Se você andasse pelo Rio de Janeiro, você encontraria o Zico, andando provavelmente com, sei lá, um Escort, um Del Rey. Tente achar agora o outro vídeo, Riso, por favor. Zico... Zico Corte Leandro 82. 86. Esse vídeo. Zico tenta convencer. Veja que mundo é esse. Zico tentou convencer Leandro a ir para a Copa do Mundo de 86. Quase na hora do avião sair, Zico recebeu uma notícia inesperada. Leandro não queria viajar. Zico, então, acompanhado por Júnior, saiu correndo do aeroporto para a casa de Leandro. Vou tentar buscá-lo, né? Na casa dele. Por isso é... O que você acha que pode ter acontecido isso? Não sei, eu não passei o dia com ele, não posso dizer nada. Do aeroporto do Galeão, o Zico e o Júnior vieram aqui para a casa do Leandro para tentar convencê-lo a viajar com a seleção, a voltar atrás da sua decisão de não acompanhar a seleção brasileira. O Nonato é primo do Leandro, mora com ele. Por que é que ele não tá querendo viajar? Não, eu, sinceramente, não sei te dizer porque ele tá querendo viajar. Eu cheguei aqui do trabalho, encontrei com ele estava com o Edivaldo, aqui estava no apartamento também. De repente ele chamou o Edivaldo particular e falou que não ia se apresentar. Só olhando, pô, não tem nada a ver, pô. Você é um talento que não pode deixar de ir à Copa. Aí ele disse, não, Nato, eu não vou. Aí ligou pro pai dele e falou que não ia. Você acha que ele tá com algum problema íntimo particular? Não, isso não existe, porque ele tá bem de cabeça. O que eu quero dizer? Imagine a seguinte situação. O camisa 10 da seleção brasileira sai de um avião por conta própria, porque um amigo não queria ir jogar por uma briga que teve. Ele pega o seu carro normal, Riso, e vai pra casa do outro cara que era uma casa comum, no Brasil, conversar com o cara pra convencê-lo a ir pra Copa. O que eu quero dizer é que era uma seleção brasileira feita por brasileiros absolutamente normais. Muito provavelmente o Zico pegou o seu carro, normal, e foi lá numa casa, provavelmente no Recreio dos Bandeirantes, numa Barra da Tijuca, visitar o Leandro, que era um outro jogador, e a imprensa foi atrás. E o Zico, né, não era uma estrelinha, não foi um agente dele, era apenas um brasileiro normal, que morava lá no Rio de Janeiro, que jogava lá no Flamengo, e que era um astro da seleção. Você sofreria pelo Zico. O Zico perdeu 2 Copas ali, ele jogou 3 Copas, ele não ganhou nenhuma, jogou bem em 2 delas. Mas o Zico era brasileiro. O time de 82, quando perdeu, as pessoas todas choraram. Perguntem pros seus pais, tios ou avós, qual foi a sensação deles quando o Brasil perdeu em 82. É muito diferente da sensação que nós temos agora, dessa seleção desses jovens que vêm de baixo, vão jogar fora, ficam multimilionários e ficam vivendo essa vida de astros, passando maquiagem, com grandes contratos publicitários, vendendo bet. Naturalmente, a não ser que você seja um jovem meio alienadão, naturalmente você não vai ficar muito apaixonado por esses caras. Naturalmente, não há esse vínculo. Aí, troca isso, pega a alimentação lá do Haaland, pega o vídeo do Haaland. Lógico. Aqui? Esse vídeo aqui é muito bom. Mas eu gosto de usar também hidratante, só que Que não pode faltar na sua necessaire. creme de corpo, mas eu gosto de usar também hidratante, só que o hidratante tá lá no clube. Very sexy night. Pega esse. Tá ligado? O cheiro do Rafinha tá aprovado. Esse é o Angel, Eu sei, Angel. mas esse é de Quer mulher, sentir não é? também? Esse é bem doce. Ah, você leva, tipo, no vestiário, você tá com o Angel assim? Eu achei que você usava do clube. É, mas daí às vezes não é tão bom. Que não pode faltar na sua necessaire. E aí? Agora, quem eu tinha pedido mesmo? O Haaland, né? Tem alguns do Haaland, não sei qual que é. Cara, qualquer vídeo do Haaland mostrando seu lifestyle. Eu vou apresentar quem é o Haaland. O Haaland é um cara de uma família de classe média da Noruega. O irmão do Haaland trabalha no Banco da Noruega. Um cara estudioso, tá lá trabalhando no banco norueguês. A irmã já tá com um bebezinho, uma moça comum. O Haaland é super discreto sobre sua vida pessoal.
O que o Haaland mostra na sua vida pessoal é ele indo comprar seu leite cru, seu mel orgânico, seus bifes colossais e seu estilo de vida comum, de um super atleta, mas comum no sentido de que não há uma grande ostentação. Perguntaram pro Haaland o que ele pretende fazer quando abandonar a carreira. O Haaland quer ser um fazendeiro na Noruega, como muitos são. A maior parte das pessoas na Noruega, não a maior parte, mas a maior parte das cidades na Noruega são cidades muito pequenas. As maiores são Oslo e Bergen. E o resto são lugares pequenos, muito rurais, né? Os suecos ou os noruegueses, que são um bando de pescadores. Então, quando não é pescador, é um agricultor. Esse é o norueguês. Uma pessoa muito, muito comum. O Haaland, por mais que seja multimilionário, jogue no Manchester City, ele é um cara que se parece com um norueguês comum. E não só ele, o time todo da Noruega. Um norueguês comum não se vê tão distante de um cara como o Haaland. E o Haaland e a maior parte dos jogadores noruegueses vivem uma vida, para além dos holofotes, muito mais compreensível para um norueguês comum. Eu não paro por aí. Em grande medida, os próprios jogadores argentinos são assim. Vamos falar do próprio Messi. Vamos falar do próprio Messi. Tá lá com o mate dele, há uma certa discrição. Você consegue encontrar um vínculo, um fio condutor entre um argentino e um jogador da seleção argentina. Você consegue encontrar isso com a Noruega. Eu não consigo ver isso com a seleção brasileira. Eu acho que ninguém aqui consegue ver. E eu acho que se vocês refletirem isso, vocês vão começar a ver na seleção brasileira os problemas que nós vemos em quase tudo no Brasil. Entendeu? E eu falo isso com pesar, que eu gostaria, eu torci pro Brasil, mas eu não consigo gostar dos jogadores. A gente tá torcendo, quando torce pra seleção, cada vez mais pra uma ideia morta. Pra uma ideia que se foi. Eu vou ler aqui, veja só que interessante, declarações da imprensa internacional sobre a derrota do Brasil, tá? E vocês vão ver que é sobre isso, tá? The Guardian na Inglaterra. A eliminação do Brasil na Copa do Mundo levanta uma questão. Eles são mais uma marca do que um time? Veja só, Rizzo. Seria o Brasil uma marca, um fantasma, um símbolo, e não mais uma potência? Jornal Marca, esportivo espanhol. Um fracasso inexplicável. O Brasil chegou à Copa do Mundo quebrado e nunca encontrou seu caminho. É um fim de um ciclo que já mostrava sinais de exaustão há muito tempo. É a necessidade de uma revolução urgente. Nem sei que ciclo é esse, mas tudo bem. TIC Sports Argentina. O Brasil perdeu a fórmula e não é de agora, mas sim há muito tempo. Quando falamos de jogo bonito, temos que perguntar qual foi a última grande conquista do Brasil. A grande conquista do Brasil, ou melhor, as grandes aconteceram antes da gente aceitar que o tal do jogo bonito é a nossa característica. E aí eu vou chegar num tema que eu e o Bisotto lançamos. Eu e o Bisotto temos tido isso desde 2018 e agora começaram a fazer vídeos sobre isso. Isso foi, o Bisotto publicou artigo, eu já falo sobre esse tema também, já falei em lives. E agora a galera do futebol tá começando a falar. Que foi a Nike ter basicamente comprado a seleção brasileira nos anos 90 e ela vendeu pro mundo uma versão da brasilidade como um Brasil de acrobatas. Criaram um termo que nunca falaram no Brasil, que é o joga bonito. Ah, o joga bonito. Não, tem um jeito brasileiro de jogar que é o joga... Mentira! Não existe isso de joga bonito. Ah, o joga bonito. Não, cara, você tinha muitos jogadores habilidosos no Brasil, mas os brasileiros queriam ser competitivos. O Brasil era competitivo. Não adianta você jogar bonito e não ganhar. O pessoal voltava puta se não ganhava. Então criaram a ideia de que o jogar bonito é você ter jogadores acrobatas. E nossos jogadores, na maior parte, não eram acrobatas. Didi não era acrobata, Vavá não era acrobata. Nós tínhamos o Pelé, que também não era um acrobata. Ele tinha muita habilidade, mas ele era muito funcional. O Pelé fazia gol. Tinha o Garrincha, ele era um acrobata. Era um acrobata. E era um acrobata funcional. Só que aí pintaram uma imagem internacional sobre nós mesmos que nós somos acrobatas. Meninos que jogam bola na favela e que depois vão fazer acrobacia, piruetas. Isso é o joga bonito. Isso é uma mentira, cara. Nós aceitamos um papel internacional sobre nós mesmos em que nosso papel no mundo é entreter as pessoas, como se fosse o Harlem Globetrotters, que é um time de basquete de mentirinha, que faz grandes acrobacias e faz performances engraçadas. Harlem Globetrotters. O Brasil virou o Harlem Globetrotters do futebol, com a diferença que nem mais temos habilidade. Os outros roubaram toda a habilidade. Os outros aprenderam a jogar bonito. Não, nunca existiu. O termo joga bonito foi inventado pela Nike. Nike inventou. Nós tivemos nossa personalidade definida pela Nike. Joga bonito parece o nome de programa social do Lula. É verdade.
O Androni falou, até o Zico não era acrobata. O Zico nunca foi acrobata. O time de 82, que tinha um jogo bonito, não era um time de acrobatas, era um time de toque de bola, um time de jogo inteligente. O time de 70 fazia jogadas, não era um time também de acrobata. Ninguém ficava lá dançando, não tem nada disso. Era um time coletivo. Rivelino jogou numa outra posição, Gerson jogou outra, todo mundo teve que se adaptar pra colocar os caras em campo. Time coletivo. E aí venderam, não, na verdade vocês são acrobatas, porque isso é uma visão quase racista que eles têm sobre pessoas do terceiro mundo, que a ideia é que no terceiro mundo você faz acrobacias e piruetas, enquanto lá no primeiro mundo eles são organizados e disciplinados. Vocês entenderam? Um cara botou tipo bobo da corte, exatamente. E aí, enquanto falavam, não, vocês são dançarinos, vocês são acrobatas, os ingleses chamam a gente de samba futebol. Ah, eles sambam e jogam futebol. Mentira. A maior parte dos jogadores ouvem sertanejo, tá? E, cara, eles aprenderam a driblar, eles trouxeram jogadores das suas ex-colônias na África, montaram grandes times e o Brasil só perde. E é isso. É isso, nós compramos esse papo. Você busca um Brasil protagonista também? Comenta aqui embaixo, deixe seu like e compartilhe nossas ideias por um Brasil protagonista.